Olá, meu nome é Nicholas. Eu estarei entrevistando o professor João Anísio, da disciplina Design de Níveis de Jogos. Poderia começar se apresentando, professor? Olá, tudo bem? Boa tarde, me chamo João Anísio, eu sou professor substituto na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e tenho graduação em Tecnologia da Informação e no momento estou cursando o curso de pós-graduação em Bioinformática. Minha experiência em jogos, no geral, vem desde 2022, quando comecei a participar de várias game jams e muitas competições de programação na área de jogos. E, no geral, me diverti muito fazendo isso e encontrei minha vocação no curso, participando também de projetos de bolsa de pesquisa na universidade. Então, fiz muita pesquisa na área de jogos, desenvolvimento de jogos sérios. Atualmente também trabalho como pesquisador no Centro de Competências Embrapi, o Axit. Então, mais ou menos é isso, minha experiência na área de games no geral. Fale um pouco sobre a disciplina e o que se espera aprender durante o semestre. A disciplina de design de níveis, ela é bem interessante porque muito se fala sobre a gente fazer as implementações e ter ideias. Então, vou programar ali uma fase, vou colocar ali as tais mecânicas. Mas aí só isso não basta para um desenvolvimento de uma boa experiência de um jogo. O que é necessário também é muito planejamento, e o design de níveis entra nessa parte de planejamento, e como criar uma experiência que seja boa para as pessoas, uma experiência em que os jogadores se engajem, que eles entendam o que você está querendo passar ali no seu jogo, que eles consigam experienciar o seu jogo da melhor forma possível. É que nem um diretor de um filme, assim por dizer, porque você vai estar lá pegando aquela experiência de jogo, vai estar inserindo ela no contexto que seja o melhor possível ali ao seu jogo. Então, de nada adianta eu ter uma fase bonita se ela não for tão boa de navegar, de ter itens e inimigos colocados talvez de mais ou de menos na fase, criando uma experiência que não seja tão boa, experiências em que o jogador esteja num ambiente e ele fique completamente perdido e não saiba para onde ir. Então, o design dos níveis, no geral, o que ele vai focar é pegar isso, essas mecânicas, o que temos feito do jogo, e distribuir eles da melhor forma possível para que uma experiência seja focada e que seja uma experiência que consiga manter o jogador engajado e que também crie uma boa experiência no geral, no ambiente ali onde ele vai estar jogando. O que se espera que o designer, no geral, aprenda com essa matéria? Principalmente como transformar aquilo que a pessoa tem em uma experiência de jogo. Então, o que é que ele vai estar aprendendo? Como montar uma fase, como testar essa fase, como criar ali uma rotina de testes em que possa ser possível realizar alguns ajustes, como dentro dessa experiência criar um ambiente ali que seja uma plataforma para um bom jogo. Então, o que a gente faz muito nessa disciplina? Exemplos. Então, vamos mostrar vários exemplos para os alunos, e a ideia principal de mostrar esses exemplos é colocando ali na frente de cara ali o que os jogos que fazem sucesso fazem para que tenham um bom design. Então, muito importante o uso de exemplos, muito importante também não só a distribuição das mecânicas, como também o uso de elementos que boa parte das vezes são deixados um pouco de lado. Então vamos levar em consideração na disciplina também a parte do áudio. Então, como é que a gente consegue colocar um áudio como uma forma de guiar o jogador através da fase, ou talvez como um indicativo de algum elemento dentro do jogo. A gente pode utilizar a luz, então a gente tem toda uma pauta que é sobre luz, como usar a iluminação no cenário para que a gente consiga passar atmosferas específicas, esquemas de cores. Não só isso também, como fazer blockouts, protótipos rápidos de fases para que sejam testados e reajustados o mais próximo possível ali. Qual é a sua metodologia de ensino da disciplina? Metodologia, no geral, vão ser aulas expositivas, e o foco maior é realmente
criar e provocar esse pensamento aí de designer dos nossos alunos. Então, a ideia principal é ter momentos em que os alunos possam levantar a mão aí, citar algum jogo que eles acham que esse exemplo se aplique, ou até mesmo eu convidar os alunos para que discutam entre si algumas ideias, o que é que eles acham que seja mais interessante, se eles gostam ou não dessas implementações. Então, é uma aula em que tem que ter um canal muito aberto entre os alunos para a gente conseguir interagir. E boa parte do que vai se criar de absorção de conhecimento dessa aula vai ser essas interações. Também a gente vai ter os trabalhos, e aí os trabalhos vão ser as apresentações dos alunos, das fases, e aí é sempre um momento legal, porque a gente consegue discutir as fases, não só eu, professor, apresento sugestões, como eu abro espaço para os alunos também fazerem sugestões nas fases dos alunos. Então, isso é bem legal, é interessante quando esses momentos se criam. Não só isso, como a gente permite também que os alunos testem as experiências criadas e não se preocupem, não é uma disciplina que você precisa saber programar, você pode fazer protótipos de papel e esses testes vão permitir se passar alguns feedbacks, por exemplo, para os alunos. A disciplina tem uma abordagem mais teórica ou prática? A abordagem nessa disciplina é boa parte teórica. Então, a gente foca muito na teoria porque tem muito o que mostrar, mas aí prática a gente geralmente foca em trabalhos, então executar os trabalhos ali relacionados à produção de fases e testes e receber feedbacks e iterar, assim como é um processo de um designer no campo de trabalho. Então, a gente tem que estimular esse pensamento para que os alunos tenham uma visão diferente sobre os jogos que eles vão jogar e as experiências que eles vão ter e eles consigam absorver o máximo possível ali dos jogos que eles jogam, para que consigam, nos seus próprios jogos também, implementar esse conhecimento. A comunicação com os alunos é algo mais formal e técnico ou de maneira mais descontraída? A forma de diálogo com a turma é 100% mais descontraído, porque eu acredito que numa conversa mais descontraída sobre o tema com a turma, a gente consegue chegar mais longe no geral. Então, se divide também, é claro, eu não vou dizer que é 100% descontraído o tempo todo, quando a gente está falando de pegar ali a fase que os alunos estão fazendo e dar uma orientação mais técnica, a gente dá no geral, mas o social eu acho que deixa a aula mais leve e, por consequência, deixa também mais fácil o entendimento dos alunos. Em relação às atividades, elas costumam ser individual ou em grupo? As atividades elas são híbridas, principalmente no contexto da turma. Eu priorizo atividades individuais no começo, porque a ideia é realmente você desenvolver esse conhecimento por si só, e aí as atividades em grupo eu acho que auxiliam quando a gente está indo para a parte de ter uma segunda opinião, tá desenvolvendo ali junto a uma pessoa, cria esse estímulo também, mas é importante também incentivar que os próprios alunos comecem também seus próprios projetos e suas próprias fases ali para teste antes de qualquer coisa. A carga horária da disciplina acontece de forma estritamente presencial ou EAD? É uma carga horária focada mais no presencial mesmo, porque é importante esse contato aluno-professor ali presencial, porque a gente consegue discutir muitas ideias e deixar bem claro ali o conhecimento para os alunos estarem absorvendo. Então, vou dizer para você que, no geral, é uma experiência mais presencial. Ao seu ver, professor, a disciplina de design de níveis de jogos é boa para quem está começando agora na área de jogos digitais? Essa disciplina, ela tem um pré-requisito, que no caso seria a disciplina de mecânicas e balanceamento de jogos. E esse pré-requisito é muito importante porque, no geral, a disciplina de mecânicas é bem focada na área de game design. Então, a gente pega esse game design de mecânicas e a gente puxa para um assunto específico na área de game design, que é especificamente o design de níveis. Então, o conhecimento de saber o que são mecânicas, o que é você fazer aquelas mecânicas e receber o feedback das pessoas na experiência. É necessário um conhecimento prévio para primeiro você sabendo o que vai ter mecanicamente no seu jogo, como você implementar com a disciplina de design de níveis.
Então, essas duas disciplinas, no geral, casam muito bem, e dependendo do tamanho da equipe, o game designer também vai ser o level designer. Então, o conhecimento de ambos é muito importante. E eu acho que mecânicas e balanceamento de jogos é um bom ponto de partida para que esse conhecimento comece a ser desenvolvido. Falando sobre jogos, quais o senhor costuma usar com mais frequência como exemplo de bom design de nível? Esse de jogos é bem interessante, porque acho que vai depender muito do professor. Eu gosto de dar muito ênfase em jogos que não só apelam para a parte dos níveis, como também narrativamente e a implementação disso nas fases de formas sutis. Então, a gente não só trata da parte do design dos níveis em si de uma forma lúdica, como também como a gente consegue criar um storytelling narrativo ali dentro do contexto do jogo. Então, jogos que eu mais cito, e já é meio batido que meus alunos falam muito, eu comento muito deles. Silent Hill 2, por exemplo, é um jogo que eu acho que é muito sólido e que dá para se extrair muito dele. Portal, como um jogo que é altamente elogiado pelo seu processo de design, de playtesting e tudo isso. Eu gosto muito de citar Dark Souls 1 também, como um jogo que utiliza bem essa navegação para criar um mapa conectado. E aí ele usa muito esse sistema de criar, por exemplo, algumas shortcuts, né? E também algumas affordances dentro do jogo. E que com isso você meio que consegue prever ali um bom caminho que cria uma experiência no geral bem agradável. Dishonored também. Ele é um ótimo jogo no sentido de criar um ambiente para que o jogador possa meio que brincar ali com a experiência do jogo. Então, Dishonored é um ótimo exemplo também de um jogo com uma boa implementação de level design no geral. E eu gosto de citar tipos de jogos. Eu também utilizo como exemplo World of Warcraft, que é um MMO que eu joguei muito. E por causa disso eu consigo pegar ali, extrair muito conhecimento dele ali. Então, mostrar level design até mesmo onde não normalmente se mostraria. Então, por exemplo, World of Warcraft com os seus sistemas de quests e como é que elas são distribuídas ao longo do cenário, o que é uma fase de World of Warcraft, as dungeons no geral, Persona 5 também eu utilizo de exemplo. Então, como criar ali aqueles palácios temáticos, por exemplo, dentro do jogo, as dungeons temáticas, e dentro dessas dungeons colocar também quebra-cabeças temáticos. Isso, no geral, é uma coisa que muito se perde hoje nos jogos, de criar quebra-cabeças que não são aplicados ali ao contexto, e que esses jogos utilizam bem. God of War também. Então, os mais recentes aqui utilizam aí as mecânicas de puzzle aí, a forma como eles são distribuídos no mapa, Resident Evil também, então Resident Evil 7, Resident Evil 4. Gosto muito de utilizar esses jogos como exemplo também em criar uma narrativa, criar um setting ali em que o jogador meio que vai se guiando. Também essa parte de criar quebra-cabeças que são mais temáticos. O uso de som nesse jogo é muito bem utilizado, então os sons para itens chaves, os sons para itens normais, regulares, muito bem utilizado. Atualmente no IMD existe algum projeto voltado para essa área? Bem, a gente está em falta no momento de projetos. Infelizmente, como professor substituto, eu não posso criar um projeto por si só. E no momento o laboratório de jogos está sob reforma. Mas se vocês precisarem de auxílio com acompanhamento de um design de uma fase, dicas na área de mecânicas no geral, eu posso e estou disponível para auxiliar. É claro que futuramente planejamos, é claro, iniciar alguns projetos para que seja possível alavancar o desenvolvimento de jogos no geral aqui no Rio Grande do Norte. E existem também. Corta aí, Gustavo. Existem também a pretensão, por exemplo, de colocarmos ali projetos associados ao Pong, que é a comunidade local de jogos daqui do Rio Grande do Norte, daqui de Natal principalmente. E quanto ao mercado, ele é interessante porque recentemente foi colocado um designer de níveis ali dentro da Abra Games, reconhecido como
profissão aí pelo governo, e aí, desde esse marco legal dos jogos, essa profissão ter sido reconhecida como uma profissão de verdade, com salário, que a pessoa pode se aposentar fazendo isso, o que é ótimo. E o designer de níveis, ele vai talvez se encaixar muitas partes das vezes na profissão de game designer, que nem eu tinha falado previamente, dependendo do escopo da equipe. Claro que quanto maior o escopo do jogo, mais é provável que o designer tenha uma função própria ali dentro da experiência. Então, o que você pode seguir? Ou você pode enxergar game design como um todo ali e não só aprender design de níveis, como masterizar o game designer, design de combate, design de economia. Então você vira ali um canivete suíço, assim por dizer, ou você foca no específico mesmo. Então, cria seu portfólio, mostra seus projetos de fase, tudo isso, e submete para uma empresa de um escopo um pouco maior, que aí você pode ser ali recebido como um level designer. Então tem muita mão na massa, tem muito mostrar que recebendo os feedbacks você está fazendo alterações, criando relatórios e tudo, isso é bem importante. Então, obrigado, professor, pela entrevista e agradeço também a você que nos ouviu até aqui. Espero que tenha gostado e que essa mídia tenha despertado seu interesse pela disciplina. E é isso, gente. Muito obrigado aí pelo podcast. Foi bem legal aí responder as suas perguntas. Um abraço aí. E eu espero ver vocês na próxima interação da disciplina aí do 2027.1, suponho. Abraço.